Negócio fechado na Europa e o Flamengo tá botando uma grana nos cofres. É isso mesmo, eu vou trazer aqui todos os detalhes para você sobre essa situação. Vou falar também sobre Noah Okafor, que está na mira do Flamengo. Eu separei aqui alguns números do jogador nessa temporada. Eu não vi aí, eu vou trazer aqui para você vai ficar por dentro de tudo sobre essa situação. Novo atacante suíço, que está na mira do Mengão Queridão. Situação envolvendo o pai do Gerson e o Flamengo. Começa a ficar aí, né, pode dizer assim, a relação abalada, estremecida, desgastada, principalmente por conta do seu Marcão, né? É o seu Marcão que quer assim. Inclusive, hein, Ancelotti, técnico da seleção brasileira, ele comentou em coletiva sobre a possível saída de Gerson para o futebol russo. Eu vou trazer aqui todos os detalhes para você. Situação envolvendo Carlinhos, que recusou a proposta do Remo de Marcos Braz, deve sim ficar por enquanto lá no Vitória. Falo por enquanto, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Falar também sobre a preparação do Flamengo. Jorginho já regularizado, já pode fazer sua estreia pelo Mengão Queridão. E o boletim médico que foi divulgado hoje sobre Nico de la Cruz e também Gonzalo Plata. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí, vamos começar falando já sobre a preparação do Flamengo, porque hoje o Flamengo treinou no CT do Ninho do Urubu, primeiro treino depois, né, da folga de ontem. Lembrando que o primeiro treino também da semana, o Flamengo vai se preparando já visando o Super Mundial de Clubes. Treino hoje, treino amanhã e treino na quarta-feira. Quarta-feira temos aí rumo, né, do Flamengo, rumando aí viagem do Flamengo para os Estados Unidos. E eu separei aqui um detalhe importante. Olha só, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela divulgou lá no seu perfil oficial, lá no seu site oficial, o esquema especial de trânsito para o Aeroflá, marcado para essa próxima quarta-feira. O Aeroflá da torcida do Mengão Queridão, empurrando, apoiando, não falta apoio. É isso, nação. Até a prefeitura está de olho nesse Aeroflá que promete quarta-feira. Então fica ligadaço aí, às 18 horas e 30 minutos, lá no aeroporto do Galeão, ali no terminal de carga e descarga do aeroporto, mas a concentração começa lá no BRT do Fundão. Então fica ligado aí no Aeroflá do Mengão Queridão. Ainda se falando sobre a situação da preparação do elenco, hoje o Flamengo atualizou o boletim médico sobre Gonzalo Plata e Nico de la Cruz. O Flamengo atualiza a situação dos dois atletas, enquanto o equatoriano realizou atividades individualizadas no campo e não apresentou dores após o treino. Então Gonzalo Plata aí avançando no seu processo e tem tudo para ficar à disposição do técnico Felipe Luiz na estreia contra a Esperança de Tunis na próxima segunda-feira. Enquanto isso, o uruguaio Nico de la Cruz segue o cronograma do departamento médico com boa evolução e realizou exercícios na academia do CT Jorge Elal. Então o Nico de la Cruz ainda não foi a campo. Gonzalo Plata já começou a treinar ali a parte, mas já treinando no campo. Isso aí é muito bom para o Flamengo. Falando em muito bom, vamos falar sobre essa excelente notícia. Jorginho já pode estrear com o manto rubro-negro. O nome de Jorginho apareceu hoje no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e dessa forma o jogador já pode fazer a sua estreia com a camisa do Flamengo. O próximo jogo do Flamengo, como já mencionei para vocês, acontece na segunda-feira que vem, dia 16, contra o Esperança de Tunis na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Esse jogo está marcado para acontecer às 22 horas. Então, né, 10 horas da noite aí, Flamengo e Esperança. E Jorginho já pode fazer a sua estreia com o manto rubro-negro. Sensacional. Bom, mudar de assunto agora, vamos falar sobre o atacante Carlinhos, né? Carlinhos que recusou uma proposta do Remo, do Marcos Braz. O Marcos Braz até tentou, né, levar o Carlinhos lá pro Remo, jogar a segunda divisão, tentar conseguir essa vaga, a Série A do Brasileirão
do ano que vem durante essa temporada, tá jogando na Série B e tem tudo ali para subir, né? Já está próximo ali do G4, já entrou no G4, já saiu, tá naquele vai e volta. E o Marcos Braz agora, que foi anunciado a semana passada como novo executivo do clube do Remo, com isso tentou levar o Carlinhos, mas o Carlinhos recusou. Com a recusa do Carlinhos, o Vitória tentou devolver o Carlinhos ao Flamengo, o Flamengo também não aceitou, o Flamengo recusou a devolução. E por enquanto a informação que temos é que Carlinhos segue no Vitória, tá? Por enquanto segue no Vitória. Por que eu falo por enquanto? Porque no meio do ano abre a janela, no próximo mês de julho agora. A janela para valer no mercado de transferência abre agora no próximo mês de julho. Com isso, se aparecer algum clube interessado em Carlinhos, como já apareceu, mas diferente do que Carlinhos não aceitou, se ele aceitar, ele pode deixar o Vitória. Mas se caso ele não aceite, ele continua no Vitória e seu contrato termina lá no Vitória, beleza? Lembrando, se falando sobre janela aberta, né? Tem a janela especial para os clubes que estão disputando, que vão disputar o Super Mundial de Clubes, poderem se reforçarem só até amanhã, tá? Só até amanhã, dia 10. Então, aquela situação envolvendo o Carlos Carrascal, tudo e muito mais, né? O Jorge Carrascal, perdão, tudo e muito mais. O Flamengo deve ter só na janela mesmo para valer agora no meio do ano, porque não há tempo hábil para ter o Jorge Carrascal. Mas se falando no mercado da bola, vamos falar sobre negócio fechado que aconteceu na Europa e o Flamengo vai embolsar uma grana, nação. É isso mesmo. O Napoli vende Natan ao Real Betis e o Flamengo fatura com a negociação da transação da transferência de Natan do Napoli para o Real Betis. O que acontece? O Flamengo é o clube formador de Natan. Flamengo, lembrando, o Flamengo, né, vendeu o Natan para o Red Bull vendeu para o Napoli e agora o Napoli vendendo para o Real Betis. A informação que temos é que a transação foi fechada em 9 milhões de euros, o que dá algo em torno aí de 57 a 58 milhões de reais. Com esse valor, o Flamengo tem direito, por ser o clube formador, em 3,5% do total. Nesse caso, o Flamengo embolsaria 315 mil euros, um total de 2 milhões de reais na cotação atual. É uma boa grana? É uma boa grana, porque é uma transação que está acontecendo lá, né? Uma negociação lá. O Flamengo de cá, o Flamengo não tem nada a ver, só aguardando esses negócios aí acontecerem. Vai, negociação. É o clube formador e o Flamengo vai, obviamente, embolsar 2 milhões de reais aí com essa transferência de Natan do Napoli para o Betis da Espanha, beleza? Vamos falar agora sobre Gerson, meus amigos. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, comentou em coletiva sobre a possível ida de Gerson ao futebol russo. E olha só o que Ancelotti falou. Eu falei com ele. Obviamente é uma decisão pessoal que não afeta as decisões que nós vamos tomar quando começará o Mundial. Obviamente há campeonatos mais exigentes que outros, mas vamos olhar e avaliar a condição dos jogadores antes do Mundial, seja qual for o campeonato. Se for na Rússia, avaliaremos o campeonato da Rússia. Disse aí o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Gerson, que já está com o pé atrás, né? Olha assim, cara, será que eu vou ficar fora da Copa, né, de 2026 se eu for para o futebol russo, né? Tem aquela questão, porque geralmente todos os jogadores que deixaram o futebol brasileiro jogando na seleção brasileira não foram mais convocados, né? A gente vê aí, tem um exemplo recente agora, foram vários, mas agora tivemos a Luiz Henrique, que era sempre sendo convocado, foi lá para o Zenit e hoje não está mais sendo convocado, entre outros, né? Entre outros aí. Só que a situação envolvendo o Gerson, seu Marcão, Flamengo está em uma situação meio que estremecida do lado do seu Marcão com o Flamengo. E a situação só gera mais desconforto. Mas isso aí, quem faz tudo isso acontecer é o seu Marcão, nação. É o seu Marcão. Olha só a informação que tem. Relação com o Marcão, pai do jogador, e Flamengo está desgastada. O clube entende que sempre há uma nova reivindicação no horizonte. Venda de Gerson por 25 milhões de euros, 159 milhões de reais à vista, sem comissão,
é vista como boa oportunidade, mesmo com a perda do capitão. O Flamengo acredita que nunca um jogador de 28 anos foi vendido por esse valor no Brasil. De acordo aí com o Mauro César Pereira, lá no sua coluna do All Sport, a situação entre seu Marcão e o Flamengo tá aquele clima, né, pesado, posso falar assim, mas isso aí não é de agora, né? Recentemente, antes da renovação, no início do ano, vocês lembram, né? Seu Marcão foi lá no podcast, soltou os trombones. Agora novamente, seu Marcão que soltou na mídia a venda do Gerson. Foi seu Marcão, o próprio pai do Gerson, tá? O próprio pai do Gerson. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre essa situação. Continuando falando sobre o mercado da bola, vamos falar sobre o Noah Okafor, suíço, atacante, 25 anos, do Milan da Itália, que está no radar do Mengão queridão. De acordo com as informações, o Flamengo pode apresentar uma proposta a qualquer momento pelo atacante de 25 anos. A informação que temos é que, do lado do empresário do jogador, né, o Flamengo abriu conversa ali com o empresário, mas não apresentou uma proposta ainda na mesa do Milan. Eu separei aqui alguns números do Okafor. E olha só, eu não vejo esses números tão, né, vantajosos aí do Okafor. Vamos lá, 23 jogos na temporada. 23 jogos. Desses 23 foi apenas 7 titulares. 7 jogos titulares. Com apenas um gol, né? Mesmo entrando ali no segundo tempo, tudo muito, mas mesmo assim, um gol. 2 assistências. 705 minutos jogados, ou seja, 30,6 ali por jogo. 12 passes decisivos, 3 grandes chances criadas, 8 de 17 finalizações no gol. De 17, 8 foram no gol. 27 dribles certos e 9 faltas cometidas, sofridas, perdão, 9 faltas sofridas. Aí eu pergunto a você, o que você acha, torcedor, sinceramente? Ainda de acordo com as informações, o jogador tem aí uma preferência por continuar no futebol europeu, né? Ainda tem mercado na Europa, obviamente. Lembrando que ele pertence ao Milan, estava emprestado, né? Tem o contrato de empréstimo até o dia 30 agora, mas a temporada já acabou. Então estava emprestado ao Napoli, acabou o contrato dele com o Napoli, volta para o Milan, com quem tem contrato definitivo até o meado de 2028, e o Flamengo sim está de olho na contratação desse jogador. Mas o que você acha? O que você acha sobre esses números do Okafor que eu trouxe aqui para vocês? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mas o de agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações para deixar você sempre muito bem atualizado, beleza? Vou ficando por aqui, até mais. Saudações rubro-negras.